Dor social, exclusão social, rejeição, ostracismo. Eu quero que você, antes de aprofundarmos sobre como isso acontece na mente e no cérebro humano, eu vou relatar, compartilhar com você um fragmento, um texto, um breve texto. E eu quero que, conforme eu vou compartilhando com você as palavras, quero que você vá pensando sobre isso, sobre a temática. Se alguma angústia, se você sentiu alguma angústia, quais foram os sentimentos que você teve, e junto disso eu quero que você tente adivinhar, você com você mesmo, ou se você quiser comentar abaixo aqui, deixar o seu comentário, tentando adivinhar quem é o autor ou autora desta citação, desse brevíssimo texto. Veja que interessante, acompanhe comigo. Solidão? O que acontece é que a gente procura os outros para se livrar de si mesmo ou de si mesma. A intolerável companhia que eu me faço. Preciso dos outros para não chegar àquele ponto altamente intolerável do encontro comigo. Eu sou exatamente zero. E tanto se me dá. Conselho? Fique de vez em quando sozinho, senão você será submergido. Até o amor em excesso dos outros pode submergir uma pessoa. Até o amor dos outros em excesso pode submergir uma pessoa. Você adivinhou? Ou você sabe de quem que é esse breve texto? Da grande escritora Clarice Lispector. Viveu em torno de 1920 a 1977. Belíssima reflexão dela nessa relação de como ela se enxergava com a própria solidão. Em alguns momentos, um ar de diferença entre solitude e talvez solidão. Mas, de fato, hoje nós entendemos que para a saúde mental, saúde relacional, saúde física, a solidão não tem ali seus benefícios em como nos enxergamos, nos sentimos e nos relacionamos. Claro, preciso destacar aqui a importância de você estar na solitude, ou seja, você sozinho, com você mesmo e considerar a melhor companhia. Agora, recebo às vezes mensagens no meu Instagram, se você quiser pode me seguir lá ou deixar o seu depoimento para mim, @mateus_milan_professor, só seguir e também aqui ativar se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Claro, aqui abaixo, deixar o seu comentário, o que você está pensando e achando desse assunto, o que você pensa sobre solidão, principalmente nessa citação de Clarice, e lá no meu Instagram, eu compartilhando meu dia a dia, meus textos, minhas reflexões, meus exercícios físicos que eu gosto, minha dieta, minha alimentação, enfim, acompanhar mais próximo ali a minha vida, a minha realidade pessoal e também profissional. E por que eu compartilhei aqui o meu Instagram? Para você compartilhar comigo, se você não se sentir bem ao compartilhar aqui, lá no meu Instagram, no privado. Mande sua mensagem. Será que esse desespero humano, o seu desespero, o meu desespero, de em algum momento eu ou você se sentir sozinho, eu me sentir sozinho, isso nos impulsiona a buscar um apoio, uma conexão social? Se isso não acontece, quais são as reações físico-químicas que ocorrem dentro do nosso cérebro? Ou você, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, você é um gestor de equipe, você é um líder, o que acontece quando aquele seu colaborador, ou você talvez, que é um liderado, ou um líder, quando você está só? Você se sente só, mesmo estando em um grupo. Qual a reação? Você já teve isso? Você já vivenciou isso? Qual foi o impacto disso? Você pode encontrar essas reflexões, esses questionamentos, essas angústias da solidão em textos como o da Clarice, em filmes, em músicas. Talvez você tenha conhecimento de alguma música, se quiser deixar aqui abaixo. Eu gosto de tentar entender e conhecer o mundo das outras pessoas. Então, se você tem uma música que marcou a sua vida, que ainda marca quando você se sente na solidão, deixe ela aqui abaixo, compartilhe. Talvez uma outra pessoa que estará assistindo o meu vídeo depois, ela verá o seu comentário e a partir dessa música que você compartilhou aqui, sugeriu para a pessoa escutar, essa música te faz bem, pode também ajudar a outra pessoa a entender talvez
essa angústia que ela está passando, essa crise talvez existencial, ou no casamento, no matrimônio, ou numa amizade, no namoro, no trabalho. E veja que interessante, a partir dessa reflexão da Clarice sobre a solidão, essa necessidade de ter a amargura de acompanhar você com você mesmo ao longo da sua vida, o resto da sua vida, eu quero compartilhar duas perguntas para você. Uma pergunta que, na verdade, duas opções. E eu quero que você deixe o seu comentário qual opção para você é mais dolorosa. Aquela, num cenário hipotético, se você vivenciar, talvez você tenha vivenciado uma delas ou talvez as duas, eu quero que você pense com você, até pause o vídeo depois que eu citar as duas. Pense com você qual você teria uma sensação dolorosa de exclusão, de rejeição, a famosa dor social. A primeira é esta, veja, imagine o cenário. Por meio das redes sociais, você descobre que um amigo seu organizou uma festa e ele esqueceu de avisar você. Talvez você pense, Matheus, mas o verdadeiro amigo ele não esquece. Vamos imaginar que ele esqueceu e ele é um grande amigo, uma grande amiga sua, um grande amigo seu. Pode acontecer, pode. Imagine, você está lá na timeline, no seu Instagram, no Facebook e vê uma foto. Não sei se você está assistindo esse vídeo no final de semana ou no meio da semana. Enfim, do dia anterior, a foto do dia anterior, uma festa com poucas pessoas e ali você percebe que, meu Deus, ele esqueceu de me convidar. Qual é a sensação que você teria? Essa é a primeira opção. Segunda opção, agora depois sabendo das duas, eu quero que você comente, participe aqui, eu gosto da interação de vocês nos vídeos. A segunda opção é, você está andando pela rua, à noite, no final de semana, num sábado, por exemplo, e aí você está andando num lado da rua, do outro lado você vê um belíssimo restaurante, um restaurante que você desejava muito que o seu ex-namorado ou sua ex-namorada levasse você lá nesse restaurante, e quando você olha nesse restaurante, ele tem as paredes que contornam o restaurante, elas são de vidro, e você consegue visualizar à noite ali, umas 8 horas da noite, o seu ex-namorado ou a sua ex-namorada em um jantar romântico com uma outra pessoa. Poucos dias após o término de relacionamento de vocês. Neste momento, pense sobre, até pause o vídeo se quiser. Qual dessas situações, desses cenários hipotéticos é mais doloroso para você? Imagine, talvez você passou pelo segundo cenário. Talvez há poucos dias você vivenciou isso. Dependendo, aqui é importante destacar, dependendo do trauma, da profundidade afetiva, íntima que você teve com o seu ex-namorado, com a sua ex-namorada, ou com o seu ex-marido, com a sua ex-esposa, essa dor dificilmente você esquecerá. Porque a partir dela, o vínculo afetivo criado teve um significado gigantesco pelas histórias que você viveu com essa pessoa. Ou talvez no estado de raiva que você se encontra pelo término de uma traição, para você não faria sentido. Mas eu até acharia bom, Matheus, se eu encontrasse, se eu visse essa cena. Mas se eu percebesse que um amigo meu esqueceu de me convidar para uma festa importante dele, uma festa da família, um aniversário, eu ficaria mais triste. Porque a atual situação que você vivencia agora, com a amizade, porque é seu amigo ou é sua amiga, isso talvez forneceria ou fornecerá, se você vivenciar, uma fortíssima e profunda dor, de exclusão, tristeza, de não aceitação. Enfim, comente aqui. Hoje nós entendemos no estudo das neurociências afetiva e social que a dor que nós sentimos, independentemente dela, a dor social, ela é real. Ela é verdadeira. Não é corpo mole, não é frescura. E por que isso acontece, Matheus? Isso acontece porque essa regiãozinha que está aparecendo na sua tela agora, o córtex cingulado anterior, é uma região que está fortemente envolvida durante tarefas cognitivas, durante uma estimulação dolorosa e durante também tarefas de teor emocional. E olha que interessante. Teor físico, emocional, avaliação emocional, teor emocional afetivo em relação a cenários, exames, por exemplo, utilizando imagem por mapeamento cerebral, ressonância magnética funcional, nesse rastreio da circulação de oxigênio na circulação sanguínea, áreas
são mais fortemente acionadas. E uma delas é o córtex cingulado quando você está vivenciando, por exemplo, um exame, você está participando de uma pesquisa, vamos criar um cenário hipotético, e aí você está vendo pessoas jogando, aqui o caso um jogo virtual, de trocar a bolinha um para o outro. E nesse jogo, esses jogadores virtuais, que até então para você parece real, porque você está participando ali, mas os jogadores são virtuais, eles não existem, você se sente excluído. E eu vou explicar aqui dois tipos de dores, dois tipos de exclusão social que podem acontecer. Mas nesse fato, há um acionamento muito forte do córtex cingulado anterior. E essa região, ela compartilha a mesma dor, a mesma expressão de dor, que é a dor física. Por exemplo, você quebrar a perna, machucar o braço. Logo, nós entendemos a partir disso, dessa região, que talvez você pergunte, Matheus, mas tá bom, mas qual que é o motivo disso acontecer? Um dos motivos é que esse sistema é responsável pela detecção de pistas que vão colocar em risco a nossa sobrevivência, como no caso de um dano físico, ou no caso também a separação social. Quando percebemos essa separação social, vamos recrutar perspectivas ou inclinações atencionais e recursos para enfrentar a possibilidade de minimizar esse perigo. E aqui o perigo não é só, como eu disse, um acidente, uma dor física, mas a possibilidade de enfrentar ou minimizar a possibilidade de perigo de exclusão social, de dor social. E o córtex cingulado anterior, por ser um desses motivos, essas razões de fazer esse filtro de detalhes, buscar pistas onde que podemos sofrer uma exclusão social, por que isso acontece? Qual que é o motivo? Como isso acontece? A parte ventral do córtex cingulado anterior, ela tem conexão profunda e forte com essas regiões. Veja, o núcleo accumbens, o hipotálamo, a amígdala, o hipocampo e a ínsula anterior. Essas regiões possuem conexões e forte influência na avaliação da saliência da emoção e da informação motivacional que estamos ali no contexto. Essas conexões de fibras difusas, quando eu digo fibras, são os axônios, os pequeníssimos prolongamentos dos seus neurônios que, ao se conectarem em ligações profundas e difusas, elas se acionam em uma região específica, juntando a outras regiões, formando circuitarias, para promover uma análise do ambiente. Núcleo accumbens responsável fortemente pela essa busca da recompensa, a motivação. Estando junto com a amígdala, que tem forte saliência nessa detecção de um forte impacto emocional, não apenas no medo aqui, tá? Mas pode ser na raiva, no nojo, repulsa, forte saliência emocional. Nós temos esse filtro dos núcleos amidaloides em conexão com outras regiões corticais, como o córtex frontal, ventromedial ou orbitofrontal, em conexão também com a dorsolateral, essas regiões frontais, que vão fazer conexões com regiões subcorticais, que é o caso aqui, o córtex cingulado anterior junto com outras regiões subcorticais, que aqui eu direciono para a amígdala, o hipocampo, região responsável pela cristalização das memórias de curto prazo para longo prazo, e o hipotálamo para a expressão fisiológica, a resposta emocional, para você ter um comportamento. Então essas áreas formando um circuito, elas estão relacionadas nesse processo de avaliação emocional do contexto afetivo e social, com a expressão de fato do comportamento. Esse tipo de conteúdo, se te interessa, independentemente da sua profissão, se você é professor, se você é professora, psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, advogado, juiz, magistrado, juiz ou magistrado, se você, independentemente aí da atuação sua na liderança, empreendedor, se você quer entender essas perspectivas da regulação emocional, das emoções, dos sentimentos, do estresse, da resiliência, tolerância à frustração, enfim, todos esses fenômenos das emoções, das neurociências afetiva e social, eu tenho um convite para você. Clique abaixo, no primeiro link aqui abaixo da descrição do vídeo, e conheça o Clube NAS. O Clube NAS é o primeiro e único clube no Brasil focado nos estudos, nas discussões e conteúdos das neurociências afetiva e social. Sem compromisso algum. Clique no link abaixo, que eu também deixarei nos comentários, e conheça. Se você quer entender esses fenômenos, acredito que você vai se apaixonar e se encantar por esses conteúdos. E lá eu aprofundo esse tipo.
Inclusive você tem um curso como bônus ao assinar a plataforma, o clube, você ganha um curso de Neurociência das Emoções e Sentimentos. Nesse curso eu falo sobre as principais teorias que buscam explicar, entender os processos emocionais e afetivos no cérebro. Também compartilho a nova teoria das emoções construídas da neurocientista de Harvard, Lisa Feldman. Você também tem um outro bônus, que é o curso Neurociência da Resiliência e Otimismo. Neste curso, que você também tem como bônus, vou repetir aqui, enfatizar, porque você ganha isso ao assinar, eu compartilho artigos da neurociência e das neurociências cognitiva e comportamental para a construção do que nós chamamos de otimismo racional e resiliência consciente. E também compartilho reflexões da filosofia para o enfrentamento e superação dos momentos difíceis, angustiantes e tristes da vida. Sem falar no grupo no Telegram que nós temos para a discussão dos assuntos, atualizações, encontros, 2 encontros por mês, ao vivo e online, para discussão das atualizações, dos artigos. É sensacional. Se você tem interesse, clique no link abaixo ou me envie uma mensagem para mim de novo lá no Instagram, @mateus_milan_professor. Voltando aqui no assunto do vídeo, que o assunto vai ficando interessante. Logo, o córtex cingulado anterior, ele parece estar envolvido também nesse esforço necessário para realizar uma certa tarefa cognitiva e afetiva para controlar a situação, no processo, por exemplo, de aprendizagem inicial. Com isso, resolver buscar a solução dos problemas. Olha que interessante essa mediação que ele faz entre regiões corticais e subcorticais. Importantíssima região nesses processos afetivos, de saliência emocional. Mas por que, Mateus, sentimos tanta dor ou uma necessidade dessas conexões sociais? Porque é uma resposta evolutiva. Os nossos ancestrais, aqueles que viviam os primeiros humanos nas savanas africanas, por exemplo, fazer parte de um grupo significava 2 vantagens gigantescas. Segurança, por sobrevivência, porque aquele indivíduo que estava só, ele provavelmente não iria sobreviver por muito tempo, porque nós não somos uma espécie com porte físico forte e grande para sobreviver e se manter no meio de uma savana africana. Então seria a segurança, viver em grupo, e os recursos que isso promove na caça, na reprodução, na segurança de novo. Hoje, essa necessidade nossa de estarmos conectados, aqui não só online, mas também no mundo real, isso fortalece e mantém a nossa saúde mental em sincronia com a saúde física e emocional. Ser rejeitado por um grupo de pessoas, isso seja na escola, se você sofreu bullying na escola, você sabe do que eu estou falando, ou seu filho está passando por isso, essa identificação consciente de rejeição é muito forte. Estar sozinho, você se sente vulnerável. É importante você buscar entender isso. Nós evoluímos por essa necessidade de busca de conexões. E aqui não é quantos amigos você tem no Facebook ou quantos seguidores você tem no Instagram, mas a qualidade dessas suas relações. Nós percebemos a rejeição social como uma ameaça para o nosso bem-estar. Nesse sentido, sabendo dessa ameaça para o nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência, nós fazemos uma associação entre a exclusão com a dor. Junto, se sentir só é doloroso. Nós fazemos essa conexão entre exclusão e dor. Isso nos deu o principal motivo de buscarmos uma conexão com outros humanos. E assim evitarmos essas ameaças de perder laços sociais. Porque veja, as memórias de dor, seja dor física ou dor social, elas possuem um significado. Se você está lembrando de como você era excluído na sua vida adolescente, na vida escolar, é porque isso representa algo muito forte para você hoje, atualmente, no seu mercado de trabalho, na sua atuação profissional. Ou você com seu filho, você com a sua filha, você com seu colega de trabalho. Se essa memória ainda persiste na sua vida, é um sinal do que você precisa fazer para entender isso. Porque essas dores, essas memórias, essas dores, relacionando aqui com a exclusão social, ela nos fornece
a possibilidade de impedirmos que o comportamento, no caso aqui a exclusão social, a rejeição, se repita no futuro. Por isso é importante. E o mais interessante disso é que quando, mesmo tendo ali o córtex cingulado anterior, nessa possibilidade de filtro e experienciar a dor física ou emocional nessa mesma região, nós entendemos hoje, as pesquisas demonstram que essa saliência ou essa memória de dor física e dor social, elas se representam de uma maneira distinta na perspectiva temporal. Olha que interessante. O que isso significa, Matheus? É que a memória de dor física, ela pode sim desaparecer, uma cicatrização, por exemplo. Comparando com a dor emocional, a dor social, de exclusão social, a dor da exclusão social, ela persiste por mais tempo. E essa persistência ao longo do tempo da dor social, ela nos fornece gatilhos, memórias, que vão possibilitar a ideia de talvez perdermos outros vínculos sociais no futuro. Isto é, só a hipótese de pensar que podemos nos sentir excluídos, baseado nessas memórias que temos do passado, dependendo do seu traço de personalidade, dependendo de toda a sua historicidade, das histórias, das experiências que você teve, isso pode talvez promover, por exemplo, um estado de pânico em você. Talvez uma fobia social. Olha que interessantíssimo você entender essas perspectivas do funcionamento do cérebro humano. E a importância aqui, se você for um psicólogo, um psiquiatra, num tratamento clínico, numa evolução do seu paciente. Ou você é um terapeuta, seja você um hipnólogo, enfim. Entender esses fenômenos, essas abordagens do passado, a relação do passado com o presente, isso em projeções futuras, é importantíssimo para o tratamento do seu paciente, do seu cliente ou para você. Essa busca de entendimento de algumas dores que você vivenciou. Nesse sentido, precisamos entender dois tipos aqui, os pesquisadores destacam dois tipos de exclusão social. Nós temos a rejeição e o ostracismo. A rejeição é aquela dor social que a informação de rejeição ela é compartilhada. Ou seja, Matheus, me dá um exemplo. Um namoro, um término de um namoro. A pessoa fala para você, olha, não está dando mais certo. Eu não amo mais você, não quero mais você por causa disso, disso. Ou seja, a ideia de rejeição, a informação de rejeição, ela está sendo compartilhada. Aqui numa informação vocal. Ou talvez, um outro exemplo, você perder o emprego, ser demitido. A pessoa te chama, ela vai te demitir e você está recebendo a informação que está sendo excluída, no caso ali, daquela empresa, daquele projeto. Essa é a rejeição, é um tipo de dor que os autores separam, os pesquisadores, dentro da exclusão social. Tá, Matheus, e o ostracismo? Ele já envolve você ser ignorado, excluído, cortado de um grupo, mesmo esse grupo, essa pessoa, essas pessoas específicas, não compartilhar a informação verbalmente com você. Matheus, eu não estou conseguindo entender. Sabe aquele ambiente onde está você, mais dois amigos ou duas pessoas que você acabou de conhecer, e você começa a conversar com elas, e você compartilha a sua vida, e elas simplesmente estão ali, ao seu lado, só que começam a discutir, olhar para outro lugar, não dar bola para o que você faz. Não necessariamente pronunciar palavras do tipo, nossa, Matheus, eu não gostei disso, porque elas estão interagindo, mesmo não gostando do que está falando, elas estão interagindo. Mas no caso do ostracismo, elas excluem essa perspectiva atencional, de direcionar o olhar, o corpo de você, para você, ignorando você e dando atenção somente entre eles, na conversa deles, o que está acontecendo ali ao redor com eles. Não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. É uma situação extremamente delicada e dói, dependendo da sua maturidade emocional que você constrói. Deixe um comentário se você se sentir à vontade. Quero entender, eu gosto de ter essas vivências compartilhadas. Porque, como eu já falei, talvez o seu comentário poderá ajudar o comentário, ou os pensamentos, na verdade, da outra pessoa que assistirá esse vídeo. E a partir dessas dores de rejeição, seja aqui a rejeição de fato e o ostracismo, os pesquisadores expandem isso para o desenvolvimento de outras subcategorias, que seria a desumanização, o isolamento social, discriminação.
Como podemos projetar isso para outros comportamentos que nós, seres humanos, cometemos a partir dessa dor social? E aí outras investigações vão surgindo nisso. Olha que importante nós discutirmos isso no ambiente escolar, no ambiente organizacional, se você é líder, se você é gestor, gestora do RH, recursos humanos, por exemplo, pai e mãe entender isso. É minha função, eu tenho um prazer gigantesco. Se você quer entender mais sobre isso ou alguma temática específica, compartilhe comigo. Aqui abaixo na descrição do vídeo é importantíssima a sua participação. Eu gosto quando as pessoas participam e recomendam temáticas distintas, ou até mesmo lá no meu Instagram, @mateus_milan_professor. Essa é a minha mensagem nesse vídeo. Fique à vontade para compartilhar nos grupos da escola, da família, do condomínio, o vídeo, e se inscrever aqui no canal. Se inscreva, ajude, dê um joinha para que o algoritmo aí do YouTube entenda que esse vídeo é importante. E eu acredito que seja importante para os adolescentes nesse atual momento que estamos vivenciando, das redes sociais. Então, cérebro e dor social é um assunto importantíssimo. Legal? Então, espero você aqui no canal com a sua sugestão, outras temáticas, curtindo os vídeos, compartilhando e, é claro, também aguardando o próximo vídeo. Obrigado, tchau!